Marcelo Borda, nesses últimos 4 anos nós tivemos, o Brasil passou por um verdadeiro terremoto jurídico, vamos dizer assim, né? Tivemos a queda da presidente Dilma, tivemos a reforma trabalhista, tivemos posteriormente agora, recentemente, a reforma previdenciária. Antes, tivemos a prisão do ex-presidente Lula, que provocou a discussão sobre se os condenados devem ser encarcerados antes do trânsito em julgado da sentença, né? E ontem tivemos uma decisão em Brasília do ministro do Meio Ambiente que feriu de morte o meio ambiente, né? Com a decisão de permitir a ocupação dos manguezais, das restingas. Então, o jornalista que trabalha nessa área, né, que cobre esses fatos, ele fatalmente tem que se deparar com as narrativas jurídicas que estão por trás disso, né? Então, vocês, pela experiência de vocês, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a necessidade. O Borda agora está estudando direito, né? Sobre essa importância de compreender e também passar para a sociedade, né, de forma clara o que está acontecendo, né? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse entendimento, o que os jovens jornalistas, Marcelo, precisam fazer para não deixar a desejar nessa função tão importante para a democracia, que é a comunicação. No Estado de Direito Democrático, ou Estado Democrático de Direito, né, e um Estado social como aquele projetado na Constituição, com direitos fundamentais garantidos em todos os níveis, né, no campo individual, político, social e econômico, é evidente que o espaço do sistema de justiça é um espaço muito demandado, né? Hoje, por exemplo, se nós abrirmos os jornais da grande imprensa brasileira, nós vamos encontrar notícias da atuação do Ministério Público em todos os cadernos. No caderno de política, no caderno policial, no caderno cultural, no caderno de esportes, né? A gente sempre vai encontrar, né, uma atuação do Ministério Público. Portanto, a imprensa, né, ela tem que se preparar para cobrir adequadamente, né, o trabalho do Ministério Público, da Defensoria, do Poder Judiciário, enfim, de todo o sistema de justiça. E, portanto, assim como nos esportes, a crônica esportiva, né, jornalistas preparados para fazer as matérias relativas a essa seção de um jornal, por exemplo, né? Assim como existem jornalistas especializados em política, né? Que precisa conhecer o funcionamento das instituições políticas, do parlamento, do executivo, né? Os partidos políticos, como funciona o Congresso Nacional, né? Enfim, nós precisamos ter também jornalistas que se especializem, né, no campo jurídico do sistema de justiça, uma vez que esse é um espaço que produz muitos fatos importantes que merecerão a atenção da imprensa, né? Eu me lembro que, tempos atrás, a gente encontrava alguns erros em cobertura, né? Por exemplo, eu li uma matéria de jornal, por exemplo, fulano de tal impetrou ou ajuizou um mandato de segurança. Isso é um erro muito comum, né? Ou fulano de tal entrou com uma ação no Ministério Público, né? Na verdade, ele fez uma representação ao Ministério Público, para o Ministério Público tomar uma providência, que pode ser até uma ação judicial a ser proposta pelo Ministério Público perante o Poder Judiciário. Então, há esses erros básicos, né? Mas com qual especialização isso vem diminuindo muito. Portanto, eu acho que há necessidade, sim, né, dessa especialização e talvez até os cursos de jornalismo, né, proporcionarem algumas aulas básicas sobre o funcionamento do sistema de justiça, né, o linguajar do direito e assim por diante, né? Eu acho que... Mas vem avançando. Nós verificamos hoje que
na grande imprensa, sobretudo, há especialistas nessa matéria que fazem muito bem a cobertura do espaço do sistema de justiça. Olá, boa noite. É um prazer conversar com vocês. Importante nós abrirmos a discussão sobre esse tema tão complexo. De fato, Bonato, concordo com você. Nos últimos tempos, 2 pontos ganharam relevo no Brasil em relação à agenda do dia a dia, que são o direito e as questões ambientais. Isso, por sua vez, exigiram do jornalista uma busca por informação, porque o jornalista, por esse caráter generalista, muitas vezes transita por todas as áreas e não tem o domínio completo técnico desses pontos. Então, como você vai explicar medidas recursais na área do direito? Como você vai explicar o que você se referiu agora há pouco, a questão da primeira e segunda instâncias? E eu acho que quando você tem um jornalista, como nós, é o seu caso, é o meu caso, que partem para uma área que, embora às vezes possa não parecer convergente, mas é completamente convergente, porque no final dessa linha ela vai contemplar o leitor, o telespectador, o espectador, com uma informação mais aprimorada, porque muitas vezes o que a gente encontra de dificuldade é fazer essa ponte, que é função do jornalista, entre o técnico e o que é acessível às pessoas. Hoje a informação é rápida, mais do que nunca é necessária que as pessoas tenham uma concepção clara. Então, aquele tipo de jornalismo que nós fazíamos há um certo tempo atrás, usando os mesmos verbetes que os operadores do direito usavam, hoje são abomináveis. Hoje as pessoas não querem mais essa linguagem técnica do direito. Elas querem que nós, jornalistas, possamos explicar que impacto essas medidas vão ter na vida delas. Então, por esse lado, transita o direito exigindo do jornalista informações que sejam corretas. Agora o doutor Marcelo se referiu a algumas delas. Eu gostaria de relembrar outros casos em que ficaram patentes os pecados por ignorância cometidos por jornalistas, quando dizíamos, ou às vezes até ouvimos jornalistas dizerem que o juiz deu parecer que a medida, no caso, uma liminar, não cabe mais recurso. Então, são esses absurdos, né, que muitas vezes distorcem a função do jornalista. E por que isso acontece? Porque nós não nos colocamos diante da necessidade de aprimoramento técnico da profissão de jornalista. No meio ambiente, as mesmas questões. O Brasil foi sacudido nos últimos tempos por essa polarização de temas, direito e meio ambiente. E o telespectador fica lá na ponta disso, querendo entender o impacto dessa situação. O que vai representar a reforma tributária para mim, cidadão brasileiro? O que vai representar a reforma na área de trabalho? O que isso muda nas relações trabalhistas? Quero saber como o Supremo vai se posicionar em relação à prisão de primeira e segunda instância. Agora, eu acho, e concordo com o doutor Marcelo, na medida em que sistemas vão ganhando cada vez mais relevância e vão se aproximando do dia a dia das pessoas, vai exigindo também um aprimoramento do jornalista. E aí, aos poucos, eu percebo que, em muitos pontos dessa área de direito, nós já temos hoje jornalistas que fizeram faculdade de jornalismo e que hoje estão fazendo direito. Eu, por exemplo, eu sei ciências sociais, fiz jornalismo depois e agora estou cursando direito. Eu acho que, em meio ao que eu me proponho a fazer como jornalista, escrever livros sobre corrupção, que é um tema que eu adoro e sobre o qual eu me debruço com muita intensidade, eu preciso ter um relativo domínio em relação a esses temas. Então, por isso que eu estou sempre cercado desses acompanhantes aqui, fazem parte do meu dia a dia, estão na cabeceira da minha cama e viraram manuais de sobrevivência do novo jornalismo. Então, é uma estrada árdua, é uma estrada complicada, claro que é. Exige fôlego, exige muito do jornalista, mas é o preço de uma profissão que a gente escolheu e para a qual nós concentramos todas as nossas energias.